E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e hoje vamos resolver uma questão do Enem aqui sobre função afim. Essa questão está na prova de 2019, no caderno azul, a questão 168, tá? Antes de resolver a questão, peço aí que você inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, dê um joinha. Passa esse vídeo para outras pessoas aí que vão prestar a prova do Enem. Esse vídeo está sendo gravado agora em outubro. A prova do Enem está chegando aí para essa reta final. Eu vou postar alguns vídeos aqui de temas diferentes, resolvendo exercícios das questões do Enem. Beleza? Então vamos à questão. O enunciado diz assim: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de x a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, né? Então, o enunciado fala que o total de funcionários é x. Só que aqui tem uma diferença, quanto que o gerente recebe e quanto os outros funcionários recebem, tá? Então vamos lá, o gerente. O enunciado é claro quantos gerentes tem. Ele fala que só tem um, tá? Um. E o salário dele é R$ 1.000 por semana. Agora, temos os outros funcionários. É aqui que o pessoal errou nessa questão. Os outros funcionários têm que tirar o gerente, porque esses outros funcionários eles recebem um valor diferente do gerente. Então, a quantidade dos outros funcionários em relação ao total é o x menos 1. Menos quem? Esse menos 1 aqui é tirando o gerente, porque ele está numa classe de salário diferente, tá? Então, aqui o salário, olha lá, ó, eles trabalham 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado, tá? Então, 2 dias vezes R$ 80, o que resulta em R$ 160 por semana, tá? Isso aqui para cada dos outros funcionários, certo? Então, vamos analisar agora olha lá, ó, chamando de x a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia y em reais. Então, lá, o y, que é a quantia que a empresa gasta semanalmente, então vai ser quanto? Vai ser lá o salário do gerente mais os outros funcionários, certo? Então, y vai ser quem? 1.000 mais. Agora, como só tem um gerente, então aqui seria 1.000 vezes 1, tá? Se tivessem dois gerentes, 1.000 vezes 2. Mais o quanto recebe cada funcionário ou dos outros funcionários por semana multiplicado pela quantidade que tem. Então, aqui a gente tem 160 vezes a quantidade que tem, que é x menos 1. Então, y vai ser lá 1.000 mais, aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, 160 vezes x, 160x,
positivo com negativo, negativo 160 vezes 1, 160. Portanto, o Y, que é a quantidade que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, vai ser lá, ó, 160x 1.000 menos 160 dá 840. A alternativa que corresponde a esse y igual a 160x mais 840 está aqui na alternativa D. Essa é uma questão que foi lá no Enem de 2010 e a gente vai analisar aí cada ponto dessa questão para a gente responder ela de uma maneira aí calma, interpretando corretamente cada dado, né? Mas antes de irmos à questão, eu peço aí que você se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo aí com a galera que está estudando, dê um joinha para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Combinado? Vamos à questão. Fala assim, ó, para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou-o em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença, 20 ratos são saudáveis com resultado positivo e 40 ratos são doentes com resultado negativo. Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. A probabilidade de esse rato ser saudável é... Observe que o problema ele traz uma série de informações, principalmente informações que ele fala que tem ratos saudáveis com resultado positivo, ratos doentes com resultado negativo. Aqui eu montei uma tabela para a gente preencher para ficar fácil a observação desses dados, tá? Então aqui, ó, tem a coluna aqui, ó, da quantidade de ratos saudáveis e a outra coluna com a quantidade de ratos doentes. E aqui a linha com a quantidade de ratos do teste positivo e a outra linha aqui com a quantidade de testes dos ratos que deu negativo. Vamos atrás das informações que a gente conhece, ó. A primeira, tem uma aqui, ó, 40 ratos são doentes com resultado negativo. Olha lá, o negativo, doentes, então a gente vai preencher aqui com 40. Aqui, ó, 20 ratos são saudáveis com resultado positivo, certo? Saudáveis, positivo, 20. Então, saudáveis e positivo, 20. Outra informação importante que ele deu aqui, ó, que 100 ratos possuem a doença. Nós temos a coluna aqui, ó, de ratos doentes. Uma vez que eu tenho 40 aqui já, resultado negativo e doente, para chegar no 100, então aqui só pode ser 60, certo? Eu tenho 60 ratos doentes e o teste deu positivo. 40 ratos doentes com resultado negativo. Essa aqui dá os 100 ratos, um valor dado aqui no enunciado, tá? Só falta preencher esse espaço aqui, ó, que são os ratos saudáveis e o resultado deu negativo. Uma vez que a gente conhece esses três valores, a soma desses três valores tem que dar o total de 500. Então, aqui, ó, tem 100 mais 20, 120. Quanto que falta para 500? 380. Então, temos 380 ratos saudáveis com resultado negativo. O comando da questão tem que tomar cuidado, ó, porque ó, um rato ele foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado foi negativo, tá? Então, isso aqui é a chamada probabilidade condicional. Probabilidade condicional. Ele já deu uma condição para o rato que foi escolhido, certo? A condição aqui, ó, que verificou-se que o resultado deu negativo. Então, meu espaço amostral ele está reduzido.
certo? Então, a probabilidade condicional, existe uma redução do espaço amostral. Então, meu total de casos aqui não são mais os 500 ratos. Ah lá, verificou-se que deu negativo. Então, aqui ó, na linha do negativo, a gente tem 380 mais 40, nós temos 420. Agora a gente vai para o evento, os casos favoráveis. Os casos favoráveis aqui, ó, a probabilidade de esse rato ser saudável. Olha lá, dos negativos, a gente tem 380 ratos saudáveis, tá? Então, como calcula a probabilidade? A gente sabe lá que a probabilidade são o total de casos favoráveis sobre o total de casos, tá? Ou todos os casos possíveis, né? Então, essa probabilidade vai ser aqui, ó, os casos favoráveis, 380, sobre o total de casos, 420. Então, a gente simplificando essa fração aqui, ó, dá para simplificar, cortar esses dois zeros, é a mesma coisa que dividir o numerador e o denominador por 10. Então, sobra 38 sobre 42, e é possível simplificar essa fração para encontrar uma fração equivalente. 38 dividido por 2 dá 19, 42 dividido por 2 dá 21. Então, aí a questão, ela tem a resposta na alternativa C, 19 sobre 21. Esse vídeo traz uma questão 145 da prova do Enem de 2014, do caderno azul. E o enunciado ele diz assim: um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira: a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, perdão. A nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é. Então, nós temos aqui que a função que ele vai utilizar é uma função polinomial f de grau menor que 3, tá? Então, ele está falando que f é uma função polinomial de grau menor que 3. O que isso quer dizer? Que existem constantes reais A, B e C de modo que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Agora a gente vai estabelecer o seguinte: a nota 0 permanece 0. É o seguinte, aqui o x
equivalem às notas, tá? O x ele vai de 0 a 10, tá? Então vamos estabelecer aqui que o x entre 0 e 10. O que acontece aqui? Ó? Essa primeira informação aqui, a nota 0 permanece 0, é o seguinte, ele está dizendo que para essa função, f de 0 é a imagem do zero. Então, quando x igual a 0, a imagem é 0. Tá? Outra informação aqui, a nota 10 permanece 10, ou seja, pela função f, a imagem de 10 é 10. E a nota 5 passa a ser 5. A imagem de 5, a nota 5 passa a ser 6. Então, a imagem de 5 é 6. Então, o que acontece aqui? Ó? Pela expressão, isso aqui caiu numa função quadrática restrita a esse domínio, é o seguinte, olha lá, quando a gente calcular o ax ao quadrado mais bx mais c, nesse caso tem que dar zero. Então, olha lá, o a, olha lá, no lugar do x a gente vai substituir por zero, a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero mais c, isso é igual a zero. O que implica o seguinte, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, então vai ficar 0 mais c, isso implica que o c é igual a zero. Para o f de 10 igual a 10, nós temos o seguinte. Então, no lugar do x, a gente vai substituir por 10, e por essa função, a imagem vai ser 10. Então, vai ficar a vezes 10 ao quadrado. Tá lá, no lugar do x, a gente está substituindo por 10, mais b vezes no lugar do x por 10, mais o c, que é 0. Isso é igual à imagem aqui, ó, é 10. Isso implica aqui, ó, que 10 ao quadrado é 100 vezes a, 100a, mais b vezes 10, 10b, isso é igual a 10. E, por fim, f de 5 é igual a 6, a imagem de 5 é 6 nessa função. Então, vai ficar a vezes, lá no lugar do x, por 5. 5 ao quadrado. Mais b vezes o x, que é 5. Mais o c, que é 0. E aqui a imagem é 6. Isso implica que 5 ao quadrado é 25 vezes a, 25a, mais b vezes 5, 5b, igual a 6. Com essas duas equações aqui, a gente monta um sistema de duas equações com duas incógnitas, duas equações do primeiro grau. Então, a gente tem lá o 100a mais 10b igual a 10. 25a mais 5b igual a 6. Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. O que eu vou fazer? Eu vou deixar os coeficientes do b aqui iguais com sinais trocados, certo? Então, o que eu preciso fazer aparecer aqui? Eu preciso fazer aparecer aqui menos 10b. Para esse 5 virar menos 10b, eu tenho que multiplicar essa equação aqui, os dois lados dela, por menos 2. Então, vamos analisar aqui. Ó. Vai ficar 100a mais 10b igual a 10. Menos 2 vezes 25a dá menos 50a. Menos 2 vezes mais 5b, menos 10b. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Então, a gente aplica aqui o método da adição. O que acontece? Somando os dois membros das equações aqui, o mais 10b menos 10b cancela, porque dá zero. 100a menos 50a, a gente tem 50a, igual 10 menos 12, menos 2. Portanto, a vai ser menos 2 sobre 50. Simplificando por 2 aqui, vai dar menos 1 sobre 25.
Agora a gente vai encontrar o valor do b a partir do a menos 1 sobre 25. Como que a gente vai encontrar o valor do b? Pode ser por essa equação ou por essa, tanto faz. Tá? O valor vai ser o mesmo. Eu vou usar essa segunda equação aqui, então vai ficar 25a mais 5b igual a 6. No lugar do a, a gente vai substituir por 1 sobre 25. Então, vai ficar 25 vezes menos 1 sobre 25 mais 5b igual a 6. 25 vezes menos 1 sobre 25 vai ficar menos, porque positivo com negativo dá negativo. 25 vezes 1 é 25 sobre 25, mais 5b igual a 6. Menos 25 sobre 25, isso aqui é menos 1. Menos 1 mais 5b igual a 6. Isso implica que o 5b é igual a 6. Ó, somando um dos dois lados, é a mesma coisa que esse 1 ele vem aqui para o lado direito positivo. E a gente tem que o 5b é igual a 6 mais 1, que é 7. Dividindo os dois lados por 5 aqui, a gente tem que o b é 7 quintos. Então, nossa função lá era quem? O y era igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, lá, o y é igual. O a a gente calculou, menos 1 sobre 25, x ao quadrado, mais o b, 7 quintos. E o c a gente encontrou que é zero, então não precisa colocar. Então, 7 quintos de x mais o c, que é zero. Então, finalizou aqui. Tá? A alternativa que contém essa expressão está aqui na alternativa A dessa prova. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro d, medindo 10 centímetros, e a base é um círculo de diâmetro d, d maiúsculo, o diâmetro maior, e o d minúsculo, o diâmetro menor. Então, esse diâmetro d aqui, ó, com a letra minúscula, é o diâmetro menor, medindo 8 centímetros, tá? Então, está aqui o diâmetro maior, está aqui o diâmetro menor. Além disso, sabe-se que a altura h dessa caneca mede 12 centímetros. A altura é a distância entre o centro das circunferências do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Então, o que ocorre é o seguinte. Essa figura aqui é um tronco de cone. Tá? A gente está na geometria espacial. Essa figura, a caneca aqui, é um tronco de cone. Tá? Eu coloquei algumas legendas aqui. Então, eu coloquei aqui ó, V e o índice T aqui para representar o volume do tronco de cone. O A maiúsculo com o Bzinho maiúsculo aqui é a área da base maior. O A maiúsculo com o Bzinho minúsculo aqui é a área da base menor. E H a altura do tronco de cone. Por quê? O volume do tronco de cone ele é dado por π vezes a altura do tronco dividido por 3, multiplicado pelo raio da base maior ao quadrado, mais o produto do raio da base maior pela base menor, somado com o raio da base menor ao quadrado. Se o diâmetro da base maior é 10 centímetros, então o raio da base menor é a metade, 5 centímetros. Se o diâmetro da base menor é 8 centímetros, então o raio da base menor é a metade, 4 centímetros. Então, vamos aos cálculos. Então, a gente tem π, ele pede para usar o π aproximado com 3. A altura, ele deixou claro no enunciado aqui que é 12, dividido por 3, que é a fórmula do volume do tronco de cone. Vezes, lá, o raio da base maior ao quadrado, então 5 ao quadrado. Mais o produto do raio da base maior pelo raio da base menor. Então, vai ficar 5 vezes o raio da base menor, 4.
mais o raio da base menor ao quadrado, 4 ao quadrado. Aqui nessa fração aqui, esse 3 pode ser cancelado, então sobra 12. Multiplicado por 5 ao quadrado ali, 25. Mais 5 vezes 4, 20. Mais 4 ao quadrado, 16. A gente vai fazer a soma desses números que estão entre colchetes. Então, tenho 25 mais 20, tem 45. Mais 16, 61. Tá? 61 vezes 12 dá 732 centímetros cúbicos. Porém, ele quer a resposta em mililitros. Ele deixa aqui no enunciado que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Essa transformação é de 1 para 1. Então, aqui fica equivalente a 732 mililitros de capacidade volumétrica aí dessa caneca. Certo? Então, esse foi um exercício de geometria espacial. A figura ali é um tronco de cone. E a resposta aí da capacidade volumétrica dessa caneca é 732 mililitros. Beleza? Então a questão, ela é a questão do Enem de 2019, do caderno azul, a questão 154 de matemática. O enunciado diz assim: Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, o enunciado chamou de MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, tem uma tabela aqui, ele fala a descrição, se é pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo, e a magnitude local, MS, micrômetro vezes hertz, e tem uns intervalos aqui da magnitude local. Continuando o enunciado, ele diz assim, para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms, que é a magnitude local, é igual a 3,30 mais o logaritmo de a vezes f na base 10. Tá? Quando não tem nada na base do logaritmo, a base é 10. Em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Tá? Não tem nada na base, a base é 10. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Avaliar essa tabela aqui. Tá? Então, a gente vai ter que calcular a magnitude local e analisar qual é o intervalo que vai cair. Tá? Para resolver essa questão, a gente vai usar algumas propriedades dos logaritmos que eu coloquei aqui, são duas dessas propriedades. A primeira, o logaritmo ele tem a propriedade de transformar uma multiplicação, transformar um produto em uma soma. Tá? Então, o logaritmo de x vezes y na base b, ele é o logaritmo de x na base b mais o logaritmo de y na base b. Então, ele transforma esse produto numa soma. Só que o logaritmo, no conjunto dos números reais, ele tem condições de existência. Tá? O x aqui é o logaritmando, ele tem que ser positivo. O y, que é o logaritmando, tem que ser positivo. E a base do logaritmo, além de ser positiva, tem que ser maior do que zero, ela é diferente de 1. Tá? Outra propriedade que a gente vai utilizar aqui é o logaritmo da potência, o logaritmo de x elevado a n na base b. O logaritmo transforma uma potência no seguinte produto. Esse expoente n aqui, ele passa a multiplicar o valor do logaritmo. Então, o logaritmo de x elevado a n na base b é igual a n vezes o logaritmo de x na base b. Tá? Então, lá, o logaritmando tem que ser um número positivo. A base, além de ser um número positivo, tem que ser um número diferente de 1. E esse n aqui é um número real, qualquer.
Então vamos lá, ó. O nosso problema tem lá a magnitude local, que ele chama de ms, é o 3,30 mais o logaritmo de a vezes f na base 10. Quando não tem nada na base, a base é 10, tá? Vamos lá, ó. Tem dados aqui no problema que a gente precisa buscar, né? Então, olha lá, ó, terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e a frequência de 0,2 Hz. Olha lá, o A é a amplitude máxima, certo? E o F é a frequência da onda em Hz. Então, a gente tem esses valores. Vamos substituir na nossa equação. Então, a gente tem 3,30 mais o logaritmo. Olha lá, o A é a amplitude máxima, 2.000, vezes o F, que é a frequência, 0,2. Isso aqui vai ser igual. Então, lá, o 3,30 mais o logaritmo de quem? De 2.000 vezes 0,2. Isso dá 400. Então, logaritmo de 400. A gente tem que analisar aqui o que ele está dando. Ele está falando para a gente usar 0,3 como aproximação do logaritmo de 2 na base 10. Então, nesse logaritmo aqui, a gente tem que fazer aparecer esse logaritmo de 2. Então, vamos mexer naquela expressão. Tá? Então, isso aqui vai ficar 3,30 mais o logaritmo. Esse 400 eu vou escrever como 4 vezes 100. Ok? Então, vai ficar 3,30. Colocar aqui embaixo. Vai ficar 3,30 mais. Ó, é um produto, então eu vou usar a propriedade número 1 aqui. Ó. O logaritmo vai transformar esse produto numa soma. Então, vai ficar o logaritmo de 4 na base 10 mais o logaritmo de 100 na base 10. Lembrando, tem que fazer aparecer esse logaritmo de 2 na base 10. Então, vamos continuar aqui. 3,30 mais. Esse 4, a gente consegue escrever ele na base 2. É o 2 elevado a 2. Mais o logaritmo de 100 na base 10, tá? Esse resultado ele é igual a 2. Por quê? Porque, por definição de logaritmo, o 10 elevado a 2 é igual a 100. O que é o logaritmo? Eu quero saber que 10 elevado a quanto dá 100? O logaritmo de 100 na base 10 é uma pergunta. 10 elevado a quanto dá 100? Essa quantidade x só pode ser 2. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Então, isso aqui vai ficar igual a 2. Então, continuando aqui. Então, a gente tem 3,30 mais, ó, esse logaritmo de 2 elevado a 2, o que acontece? Usando a segunda propriedade aqui, ó. Esse expoente 2, ele vem multiplicando o logaritmo. Vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10, mais 2. Esse 3,30 mais 2 dá 5,30. Mais duas vezes, olha lá, o logaritmo de 2 na base 10 apareceu quem a gente estava buscando. Então, a gente vai substituir por 0,3. Isso aqui vai ser igual a 5,30 mais 2 vezes 0,3, isso vai dar 0,6. Eu vou colocar um zero aqui só para ficar as duas casas decimais. Então, 5,30 mais 0,60, isso aqui vai ser o 5,90 ou 5,9, tá? Do jeito que está ali na tabela, tá? 5,9. Então, a gente vai procurar qual é o intervalo que tem o 5,9. O 5,9 está aqui, ó. A magnitude local é maior do que ou igual a 5 e é menor do que ou igual a 5,9. Então, está nesse intervalo aqui, ó, ele é moderado, tá? Então, moderado está aqui na alternativa C. A questão diz o seguinte:
Essa questão é a questão número 180 do Enem 2015 e o caderno azul. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. A informação relevante aqui no enunciado está aqui, ó. No resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. O que ocorre é o seguinte, nessa função aqui, ó, P de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6 é o seguinte, se essa função diz em relação ao preço em função de x, que é o mês, então a gente vai procurar que o mês de produção máxima desse produto é quando esses preços são mais baixos, tá? Então, preços mais baixos. Em que mês que ocorre, ou quais meses ocorrem os preços mais baixos? No mês de produção máxima, tá? Então, a gente vai pegar quem é. Essa função aqui, ela vai ter o preço, o menor preço possível, preço mínimo, vou chamar de preço mínimo aqui, quando o cosseno de πx menos π sobre 6 for igual a menos 1. Por quê? Porque é onde o cosseno tem o seu menor valor. O menor valor dessa expressão aqui, que é o preço, vai ocorrer quando esse cosseno aqui ele tiver o menor valor possível. O menor valor que o cosseno de um arco atinge é menos 1. Tá? Então, vamos à solução. O cosseno de πx menos π sobre 6 igual a menos 1, o cosseno de quanto que vai dar isso aqui? Quando πx menos π sobre 6 for igual, o cosseno que dá menos 1 é o cosseno de π. Radianos, em graus que é 180 graus. Então, em radianos é o π mais 2π vezes h. E o h é o número inteiro, certo? Multiplicando os dois lados aqui por 6, isso aqui implica que vai ser a mesma coisa que multiplicar cruzado aqui. Vai ser πx menos π igual a 6 vezes π, 6π, mais 6 vezes 2π vezes h é 12π vezes h, e o h é o número inteiro. Dividindo todo mundo por π aqui, uma vez que o π aparece em todos os termos, aí eu vou dividir todo mundo por π. Então, aqui ó, vai cancelar, aqui vai cancelar, aqui vai cancelar, e essa divisão aqui vai dar 1. Então, isso aqui implica que a gente tem x menos 1, porque esse π aqui ó, dividido por π dá 1, 6 mais 12 vezes h, e o h é o número inteiro. Então, esse 1 está negativo, ele vai aparecer aqui do lado direito. Positivo vai ficar 1 mais 6 mais 12 vezes h, e o h é o número inteiro.
Isso aqui implica que vai ser o x igual a 1 mais 6, que dá 7 mais 12 vezes h, e o h é o número inteiro. Quer dizer o seguinte, se o h for 0, vai dar no mês 7. Se o h for 1, vai ficar 7 mais 12, que é 19, vai dar um ano depois, tá? No mês 7 do outro ano. Então, essa expressão aqui fica caindo sempre em julho, certo? Se o h for 0, em julho. Se o h for 1, julho do ano que vem. Se o h for 2, julho daqui a 2 anos, e assim por diante, tá? Então, esse 7 mais 12 vezes h, e o h é o número inteiro, vai dar o resultado que é o mês de julho, tá? E o mês de julho está aqui na alternativa D. Vamos ler o enunciado, depois eu comento as observações e a gente resolve o problema. É a questão 137 da prova de 2019, o caderno azul, tá? Assim diz o enunciado. A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é o menos logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de hidrogênio, o H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, vamos lá. O comando da questão, ele quer a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial. E aqui, no meio do enunciado, ele fala aqui, ó, considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Mas tem uma outra observação. Para que essa planta, essa flor de cor, seja cor-de-rosa, ela tem que satisfazer uma outra condição. Tá? Aqui, ó, enquanto que em solo alcalino, ou seja, o pH maior do que 7, a flor é rosa. Então, tem duas condições aí para serem tomadas com atenção. Como ele está falando de logaritmo, nesse exercício em específico, a gente vai usar uma consequência imediata que vai facilitar bastante a resolução desse exercício. Por definição, o logaritmo de a na base b igual a x, a gente lê assim, ó, logaritmo de a na base b igual a x. Esse sinal aqui significa um sinal de equivalência. O que significa? Que é possível escrever essa expressão de um outro modo, que é equivalente ao primeiro, é o b elevado a x igual a. Então, lá, o logaritmo de a na base b igual a x, então lá, o b elevado a x é igual a. Só para lembrar aqui, esse a é chamado de logaritmando, o b é a base e o x é o resultado, chamado de logaritmo. E esse a e esse b, eles têm condições. O a, o chamado logaritmando, ele tem que ser um número real positivo. E o b, chamado de base, ele tem que ser, além de maior do que zero, ele tem que ser um número diferente de 1. A consequência imediata dessa definição é o seguinte, ó, se o logaritmo de a na base b é igual a x, isso é equivalente a escrever que o b elevado a x é igual a. Olha lá, o x é o resultado do logaritmo de a na base b. Então, se eu substituir aqui o x por logaritmo de a na base b, olha o que vai acontecer, vai ficar b. Olha lá, no lugar do x, o logaritmo de a na base b, e isso é igual ao a, tá? Ou seja, o logaritmo nada mais, nada menos que é um expoente, certo? Então, ficou aqui, ó, b elevado ao logaritmo de a na base b igual a. Olha lá, ó, a base da potência e o logaritmo está no expoente de base b, tá vendo? A base da potência igual à base do logaritmo, o resultado é o próprio logaritmando. Por exemplo,
3 elevado ao logaritmo de 7 na base 3 é o próprio 7. Olha lá, ó, base da potência, base do logaritmo, eles são iguais, então o resultado é o próprio logaritmando. É uma consequência da definição do logaritmo. Agora vamos para a resolução do problema. Então, o que acontece? Ó? Se o pH ele tem que ser maior do que 7 e o pH tem que ser inferior a 8, a gente pode escrever isso aqui dessa maneira. O pH ele é maior do que 7 e menor do que 8. A gente lê essa desigualdade assim, ó, o pH é maior do que 7, ó, do meio para a esquerda, e do meio para a direita. E o pH tem que ser menor do que 8. Mas quem que é o pH? Está aqui, ó, é o menos logaritmo de x na base 10. Então, 7, olha lá, o pH é o menos logaritmo de x na base 10. Então, lá, o menos logaritmo de x na base 10 é maior do que 7 e menor do que 8. Para deixar esse logaritmo positivo, eu vou multiplicar aqui os dois lados dessa desigualdade por menos 1. Ao multiplicar os dois lados dessa desigualdade por menos 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar, ó, menos 1 vezes 7 é menos 7. Mas quando você multiplica uma desigualdade por um número real negativo, esse sinal ele inverte, então vai ficar maior. Olha lá, o menos 1 vezes o menos logaritmo de x na base 10 vai ficar o logaritmo de x na base 10. E o menos 1 vezes 8 vai inverter esse sinal também. Vai ficar maior que menos 8. Essa desigualdade é equivalente a escrever assim, ó, menos 8 logaritmo de x na base 10. Então, lá, o logaritmo de x na base 10 é maior que menos 8 e menor que menos 7. Tá? Agora, eu vou usar esse fato aqui para tirar o logaritmo. O que ele quer? Ele quer saber o valor do x. O x assume quanto? Ele não quer saber o logaritmo de x, ele quer saber o valor do x. Então, eu vou usar essa consequência imediata. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa desigualdade e vou colocar todo mundo na potência de base 10. Tá? Isso aqui implica que vai ficar, ó, vou colocar todo mundo na base 10. Então, vai ficar 10 elevado a menos 8, 10 elevado ao logaritmo, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ficar 10 elevado a menos 8, 10 elevado ao logaritmo de x na base 10 e o 10 elevado a menos 7. Tá? O que ocorre aqui é o seguinte, essa expressão aqui, essa consequência imediata lá, ó, ficou o logaritmo de x na base 10 no expoente e a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 8. Quem que é isso aqui? De acordo com a consequência imediata, o 10 elevado ao logaritmo de x na base 10 é o próprio x. Olha lá, o x está entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7, ou seja, perdão, o x é maior que 10 elevado a menos 8 e o x é maior que 10 elevado a menos 8 e é menor que o 10 elevado a menos 7. Então, daqui para cá, foi usada essa consequência imediata da definição. Que nem aqui, ó, 3 elevado ao logaritmo de 7 na base 3 é o próprio 7. O logaritmo está no expoente e a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, o resultado é o próprio logaritmando, certo? Olha lá, qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8? Não, tá? Qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7? Não, tem que estar entre esses dois valores aqui, ó. Valores maiores que 7 e menores que 8? Também não. Valores maiores que 70 e menores que 80? Também não. E está aqui na alternativa E. Valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Certo? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui para mais um exercício da nossa maratona aí de exercícios dos Enems anteriores com vários temas distintos. O tema de hoje é porcentagem
mais especificamente a redução percentual. Essa questão é do Enem de 2020, a questão 167 do Caderno Azul. Antes de resolver a questão, peço aí que você se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo aí com a galera que está estudando, que está dando aquela última revisada aí para a prova, beleza? Vamos lá então? A questão diz assim: o quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Então, o que acontece? Como houve um aumento na internet e na mensalidade escolar, então vai ter que manter esse gasto, tá? Esse gasto total aqui, quanto que é? 120 mais 700 mais 400, e isso aqui dá um gasto de R$ 1.220. A ideia é manter esses R$ 1.220, só que vai ter que reduzir, né, a mesada do filho. E como vai reduzir a mesada dele, a gente vai ver quantos por cento houve de redução nessa mesada, beleza? A redução percentual, ela é possível calcular assim, ó, o valor inicial menos o valor final, dividido pelo valor inicial, e quando você multiplicar por 100, vai dar a resposta em porcentagem. Por que é o valor inicial menos o valor final? Porque nesse caso, o valor inicial é maior que o valor final, tá? Então a gente vai ver o quanto que reduziu. Primeiramente, vamos analisar o quanto que aumentou no valor da internet, tá? No caso da internet, houve um acréscimo de 20%. Esses R$ 120 é o valor atual, ele é o 100%. Se ele teve um aumento de 20%, ele foi para 120%. Ou seja, o valor da internet novo vai ser os R$ 120 vezes 1,20. Isso aqui vai dar R$ 144, tá? Houve um aumento percentual, esse aumento foi de 20%, então o novo preço da internet é 120% desse valor. A mensalidade escolar, houve um aumento de 10%, ou seja, esse valor de R$ 700, ele foi para 110%. Então, a gente pega esse valor 700 e multiplica por 1,10. Isso aqui representa 110%. Então, isso aqui foi para R$ 770. Esses dois gastos aqui que tiveram aumento, se a gente somá-los, os 144 mais 770 vai para R$ 914. Só que a mesada do filho vai continuar, não vai continuar mesmo, ela vai ter que ser reduzida para ter o mesmo valor. Então, quanto que vai ser a mesada do filho? Certo? Vai ser o total, que é o valor que vai permanecer, menos esse 914. Então, o total aqui, qual que era o valor antigo lá? É o 120, mais 700, mais 400. Isso aqui dá R$ 1.220. Então, a mesada do filho vai ser 1.220 menos 914, e isso aqui dá R$ 306. Houve uma redução e a gente quer saber quantos por cento foi essa redução. Então, a mesada do filho ele é o valor inicial. O quanto que essa mesada é agora é o valor final. E a gente pega qual é. Então, lá, o valor inicial vai ser 400, menos o valor final, 306, dividido pelo valor inicial, 400, multiplicado por 100 para dar o valor em porcentagem. Aqui, 400 menos 306 dá 94. Aqui, ó, corta dois zeros aqui, corta dois zeros aqui,
dividido por 4, isso aqui vai dar 23,5% de redução. E aqui está no gabarito letra B de bola, e houve uma redução de 23,5% na mesada do filho, tá? Eu tentei aqui ser o mais detalhista possível na explicação, para que a gente não pule aí passagens, para você entender tudo certinho. A questão aqui envolve proporção, né? As grandezas diretamente proporcionais. Essa questão é do Enem de 2013, caderno azul, a questão 159. Vamos ao enunciado da questão. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Tá? Esse aqui é o volume de concreto, certo? Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Então, antes, vamos relembrar um pouquinho aqui o que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Certo? Se você aumentar o cimento, aumentar a areia, aumentar a brita, vai aumentar o volume de concreto. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Duas grandezas A e B são diretamente proporcionais se e somente se acontecer o quê? Eu pegar a grandeza A e dividir pela B, sempre vai dar o mesmo resultado. A gente chama esse K de constante de proporcionalidade. Um exemplo simples aqui para você. Coloquei duas grandezas aqui, ó, o litro da gasolina e o valor desse litro. Vamos supor que 1 litro de gasolina seja R$ 4,50. Então, 2 litros de gasolina serão R$ 9,00. 3 litros de gasolina, R$ 13,50. 4 litros de gasolina, R$ 18,00. Se você pegar a grandeza valor e dividir por litro, sempre vai dar o mesmo resultado. Olha lá, se eu pegar aqui, ó, 4,50 dividido por 1, vai dar 4,50. Se pegar o R$ 9,00 e dividir por 2 litros, vai dar 4,50. Se você pegar R$ 13,50 e dividir por 3 litros, vai dar 4,50 por litro. Se você pegar R$ 18,00 e dividir por 4 litros, vai dar 4,50 por litro. Esse 4,50 aqui é a nossa constante de proporcionalidade, tá? A divisão da grandeza A pela grandeza B, nesse caso aqui o valor pelo litro, sempre está dando o mesmo resultado, tá? Então aqui, ó, a gasolina está aumentando de 1 em 1, o litro, né? E o valor aqui está aumentando de 4,50 em 4,50, certo? Então, a divisão, a razão entre o valor pelo litro sempre dá o mesmo resultado, que é 4,50. Então, a gente fala que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Não basta uma aumentar e a outra aumentar também. A razão entre uma grandeza e outra sempre dá o mesmo resultado, ok? Então, vamos lá para o nosso problema. Eu vou identificar aqui o cimento. Vou pegar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, cimento, areia e a brita. Olha lá, o cimento estou representando pela letra C, areia A e brita B, tá? A proporção aqui é que uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então, vamos lá, ó. Esse A, B e C aqui são os volumes de cada um, certo? Vou deixar escrito aqui, ó. Volumes, o volume de cada parte, tá? Então, qual que é a proporção? Se essas grandezas são diretamente proporcionais, se a gente pegar aqui o cimento, o volume de cimento, dividir pela sua parte, que é 1, isso aqui vai dar uma constante, vai dar um valor, que eu chamo de K. Isso aqui implica C dividido por 1 é C, então C é igual ao K. Areia, se a gente pegar lá o volume de areia e dividir pela quantidade de partes que tem por 4, isso aqui é igual ao K. Essa divisão tem que dar o mesmo resultado, que nem a gente viu ali no valor
a pagar pela quantidade de litro de gasolina. Então, o volume de areia, multiplicando o cruzado aqui, ó, vai ser 4K. E a brita, o volume de brita dividido pela sua parte ali, 2, tem que dar o mesmo resultado, a constante de proporcionalidade. Multiplicando o cruzado, então a quantidade de brita vai ser 2K. O que acontece? Se a gente somar o volume de cimento com o volume de areia com o volume de brita, soma lá o cimento mais areia mais a brita, tem que dar o volume total de concreto aqui, que é 14 metros cúbicos. Mas quem que é a quantidade de cimento? É K. A de areia, 4K. Se eu encontrar o valor do K, eu encontro o volume de cada um. Mais a brita, 2K. K mais 4K, 5K, mais 2K, 7. Só que tem que dar o 14 lá e essa soma aqui dá o 7K, que é igual a 14. Então, a gente achou a constante aqui, que o K é igual a 2. Se dividir por 7 aqui, o K é igual a 2. Como ele quer saber a quantidade, o volume de cimento, o volume de cimento aqui é o próprio K. Como o K deu 2, então você tem 2 metros cúbicos de cimento. Tá? Que está aqui na alternativa B. Se você quiser saber as outras partes, basta substituir aqui, ó. Então, vai ser aqui 4 vezes 2, 8 metros cúbicos de areia. E o último aqui de brita, 2 vezes o K, que é 2, 4 metros cúbicos de brita. Se você somar todos os volumes aqui, vai dar a quantidade inicial aqui, que é 14. Olha lá, 2 mais 8, 10, mais 4, 14 metros cúbicos. Então, está correto, só que ele só quer o de cimento. O de cimento deu 2 metros cúbicos e está aqui na alternativa B. Essa questão estava na prova do Enem de 2019, do caderno azul, e a questão 152. Vamos ao enunciado da questão. Para construir 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, aqui, ó, no enunciado, ele deixou claro aqui que o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada. E as idades estão aqui. O que acontece? Se as grandezas são inversamente proporcionais, significa que a máquina com maior idade é que receberá o menor valor. E a máquina mais nova, com a menor idade, receberá o maior valor, tá? Ele está interessado na máquina com a maior idade de uso. Bom, vamos relembrar um conceito aqui de proporcionalidade inversa, tá? Duas grandezas A e B são inversamente proporcionais se o produto dessas duas grandezas for igual a 1K. Esse K a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Vamos ver aqui um exemplo rápido. Que eu coloquei uma tabelinha só para a gente entender o que está acontecendo. A velocidade e o tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais no seguinte sentido, que quando uma velocidade aumenta, o tempo para chegar no seu destino é menor. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Mas tem que ocorrer isso aqui, tá? O produto das duas grandezas tem que dar esse K. Esse K aqui é uma constante. Ou seja, tem que dar o mesmo valor. Por exemplo, se a gente multiplicar aqui a velocidade pelo tempo em todas as linhas, ó, 90 vezes 20, dá 1.800. 30 vezes 60
dá 1.800. 60 vezes 30 dá 1.800. 120 vezes 15 dá 1.800, tá? Então, o que acontece aqui? Olha o que aconteceu. Com a velocidade de 90 km por hora, vamos supor que no seu destino você leva 20 minutos. O que aconteceu daqui para cá? Foi dividido por 3, a velocidade caiu 3 vezes. O que aconteceu com o tempo? Ele aumentou 3 vezes, foi multiplicado por 3. Daqui para cá, ó, o tempo foi multiplicado, a velocidade foi dobrada. O que aconteceu com o tempo? Foi dividida por 2. O que aconteceu aqui? Ó, de 60 para 120, foi dobrada a velocidade, o tempo foi dividido por 2. Esse 1.800 aqui é o K, é a constante de proporcionalidade, tá? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando acontece o seguinte: quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, e o produto entre as duas grandezas sempre dá o mesmo resultado. Não basta uma aumentar e a outra diminuir. Esse produto sempre tem que dar o mesmo. Esse cara aqui é o Kzinho, aqui chamado de constante de proporcionalidade. Então, vamos voltar ao nosso problema aqui. Então, nós temos três máquinas e as idades dessas máquinas são inversamente proporcionais às idades dela, 2, 3 e 5. Então, eu chamei as máquinas aqui de A, B e C. Então, o que acontece? Vamos colocar na ordem aqui, ó, a A para 2, a B para 3 anos e a C para 5 anos. Então, se eu pegar lá a idade 2 anos e multiplicar pela máquina por A, tem que dar o K, a constante. Tá? Então, 2 multiplicado pelo valor que ela vai receber, tá? Isso aqui são os valores, tá? Estou chamando os valores a receber. Tá? Então, 2 multiplicado pelo valor que a máquina vai receber tem que dar um valor. Eu vou isolar o A ali, porque eu quero saber o quanto que ele vai receber. Então, vai ser o K dividido por 2. A máquina B, olha lá, 3 anos. Então, 3 vezes o valor que a máquina B vai receber, então, a idade multiplicado pelo valor tem que dar o mesmo resultado, a constante. Então, B aqui vai ser o K sobre 3. E, por fim, a máquina C, que tem a idade de 5 anos, pelo valor que ela vai receber, é igual à constante de proporcionalidade. Então, C aqui vai ser o K sobre 5. Aí, o que acontece? Esse valor aqui de R$ 31.000 é o quanto que vai ser distribuído para as para as empresas donas das máquinas, tá? Então, se a gente somar os valores aqui, ó, A mais B mais C, o quanto que da empresa A vai receber da máquina A, da máquina B, somado com a máquina C, tem que dar quanto? R$ 31.000, beleza? Só que eu preciso saber quanto que é esse valor de K para eu descobrir o quanto cada uma vai receber. Então, no lugar do A, eu vou substituir aqui por K sobre 2. O B, K sobre 3. Na C, o K sobre 5. Isso aqui é igual ao R$ 31.000. Aqui no caso do 2, 3 e 5, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5 é 30. Então, aqui, ó, 30 dividido por 2 dá 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5 dá 6 vezes K, 6K. Aqui no denominador do 31.000 não tem nada, é 1. 30 dividido por 1 dá 30. 30 vezes 31.000 dá 930.000. Como os denominadores aqui são comuns, a gente pode cancelar. Então, sobrou aqui, ó, 15K mais 10K dá 25K, mais 6K dá 31K, igual a 930.000. Dividindo aqui os dois lados por 31, nós temos que o K vai ser o 930 dividido por 31, dá 30.000.
o K é igual a 30 mil. Como a gente quer saber o quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maioridade, eu estou querendo saber o valor de quem? Do C. Olha lá, como o C é o K dividido por 5, a gente achou o K lá que é 30 mil, então vai ser 30 mil dividido por 5, isso aqui vai dar 6 mil reais, tá? Tá aqui na alternativa B. Então, a empresa C, que a máquina tem a maior idade, ela vai receber menos. Quanto que ela vai receber? 6 mil reais nesse caso. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui em mais um vídeo da nossa maratona de exercícios para o Enem. Estou gravando esse vídeo agora em outubro. O Enem 2022 é em novembro, a prova de matemática dia 20 de novembro, e até lá a gente vai lançar uma série de vídeos aqui no canal, resolvendo questões do Enem para poder ajudar todo mundo aí, tá? Antes de resolver a questão, peço aí que você inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo para as pessoas que estão estudando, que estão precisando de ajuda, que eu vou estar lançando aí vários vídeos para vocês aí com várias soluções de exercícios. E se você quer pedir algum especial, deixa aí nos comentários um exercício especial que você quer que eu resolva, que eu faço aí para você, tá? Então vamos lá ao vídeo, é um problema de geometria e o enunciado ele diz assim: um instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura h, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz quadrada de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é. Então, eu coloquei ali a figura de um triângulo equilátero, certo? Um triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida, e ele está falando que a altura desse triângulo equilátero mede 8 centímetros, tá? Existe uma fórmula para você calcular a altura em função de lado ou do lado em função da altura. Para a gente calcular o perímetro do triângulo equilátero, ele é dado pela soma dos três lados. Como os três lados são iguais, a gente tem L mais L mais L, a gente tem 3L. Ah, mas como que calcula? Existe uma fórmula para isso, tá? A fórmula da altura é o L raiz de 3 sobre 2. Essa é a formulinha da altura do triângulo equilátero. Mas eu não vou simplesmente colocar. Vamos supor que chegou lá na hora da prova, você esqueceu. Não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos resolver como se a gente não soubesse dessa fórmula, tá? Você usa alguns passos para chegar nessa solução. Por exemplo, a altura dividiu esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos, tá? E a altura do triângulo equilátero, ela divide esse lado aqui em duas partes iguais. Então, se esse lado é L, então a metade é o L sobre 2, ok? Então, esse lado aqui ele foi dividido em duas partes de medidas iguais. O que a gente faz? A gente usa um desses triângulos retângulos e aplica o teorema de Pitágoras. Aqui a gente está supondo que você não lembra da fórmula da altura do triângulo equilátero em função do lado dele. Você não precisa decorar, basta você usar uma ferramenta poderosíssima que a gente tem o teorema
de Pitágoras, certo? Então, nesse triângulo aqui, retângulo, esse L aqui é a hipotenusa, o 8 é um cateto e o L sobre 2 é um outro cateto. Depois eu vou resolver de outro jeito, usando trigonometria, tá? Então, vamos lá. Ó. Hipotenusa. Então, aqui vai ficar L ao quadrado é igual a o cateto 8 ao quadrado, mais o outro cateto, o L sobre 2, tem que colocar entre parênteses, tá? Porque tanto o L como o 2 ali no denominador serão levados ao quadrado. Então, aqui vai ficar L ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Esse L ao quadrado sobre 4, eu vou trazer ele aqui para o lado esquerdo, ele vai aparecer aqui negativo, como se eu estivesse somando o oposto dessa fração dos dois lados, tá? Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a 64, tá? O que acontece aqui? Nós temos... Você pode multiplicar por 4 dos dois lados, né, para sumir com essa fração aí, ou tirar o MMC, aquela historinha lá de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? Aí você escolhe. Como aqui no denominador do L ao quadrado não tem nada, é 1, aqui também não tem nada, é 1, então o MMC é 4. Então, ó, aquela historinha, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes o L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 64 dá 256. 4L ao quadrado menos L ao quadrado é 3L ao quadrado, igual a 256. Aqui, ó, cancela esses dois, tá? Dividindo os dois lados aqui por 3, nós temos que o L ao quadrado é igual a 256 sobre 3. Como o L é uma medida positiva, então a gente vai ter, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, só pegar a parte positiva, vai ser 256 sobre 3. Como a raiz de 256 é exata, é 16, e a de 3 não é exata, fica a raiz de 3, tá? Eu vou racionalizar aqui, a gente multiplica o numerador e o denominador dessa fração por raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar 16 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3, certo? Então, o lado aqui é o 16 raiz de 3 sobre 3, isso dado em centímetros. Como ele quer o perímetro, olha lá, o perímetro, eu vou chamar de P, tá? Vai ser 3 vezes o 16 raiz de 3 sobre 3. Esse 3 aqui com esse 3 aqui cancela, então vai sobrar o 16 raiz de 3. Ele pede para usar o raiz de 3 como 1,7, então vai ficar 16 vezes 1,7. Isso aqui dá 27,2 centímetros de perímetro. A alternativa mais próxima, tá? É o 27,18, está ali na alternativa D, tá? Então, galera, só lembrando que eu não fui direto usando isso aqui. É muito mais rápido se você sabe isso aqui. Mas eu estou querendo te ensinar que você não lembrar dessa formulinha, você pode usar essa alternativa. Uma outra alternativa é usar a trigonometria, que eu vou fazer também nesse vídeo para você, tá? Então, vai ficar aí bastante conteúdo aí para você. Eu vou apagar aqui o que foi feito e vou fazer de outra maneira, certo? Num triângulo equilátero, todos os ângulos internos são de 60 graus, tá? Certo? A gente não vai usar aquele lá de cima, vou usar esse aqui de baixo. O que acontece? Eu preciso encontrar o L. Só que, por trigonometria nesse triângulo retângulo, o que acontece? Em relação ao ângulo de 60 graus, o 8
é a medida do cateto oposto. Eu vou chamar de CO aqui como medida do cateto oposto. E no triângulo retângulo, L aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é L, centímetros. A razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, seno de 60 graus é igual a quem? A razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é L, é 8, perdão, e a hipotenusa é L. Como é uma proporção, vale o produto cruzado. Então, vai ficar L raiz de 3, L vezes raiz de 3, L raiz de 3, 2 vezes 8, 16. Dividindo os dois lados aqui pela raiz de 3, nós temos que o L é igual a 16 raiz de 3, tá? Essa raiz de 3 com essa raiz de 3 cancela. Racionalizando de novo aqui, ó, multiplica o numerador e o denominador por raiz de 3, vai ficar 16 vezes raiz de 3, 16 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que vai dar 16 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, que dá 3 centímetros. De novo, como o perímetro é 3L, é 3 vezes o L, então vai ser 3, 16 raiz de 3 sobre 3. Esse 3 com esse 3 cancela, sobra o 16 raiz de 3. E a gente vai usar o raiz de 3 como 1,7. E que a gente já tinha feito, deu 27,2 centímetros de perímetro, está lá na alternativa D. Tá? Esse problema, reforçando, ele poderia ser muito mais fácil, tá? Se a gente já aplicasse essa fórmula, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Mas eu aproveitei esse vídeo para te mostrar que, se você não lembrar dessa fórmula, você consegue resolver o exercício, tá? Da mesma maneira. Você vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu sei que o tempo é um pouquinho escasso na prova, mas pode ocorrer na hora do nervosismo lá você esquecer simplesmente da fórmula. Só que você tem outras alternativas, tá? Usando trigonometria ou teorema de Pitágoras, tá bom? O Enem de 2010, a questão 170 do caderno azul. O enunciado da questão diz assim, ó: Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados dos candidatos no concurso. Então tem aqui Marco e Paulo, a nota de matemática, a nota de português, conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, é. Então, antes de analisar aí, vamos ver. O desvio padrão, ela é uma medida de dispersão, tá? Ela vai mostrar para a gente o quanto os dados estão mais próximos ou mais longe da média, tá? Aqui eu fiz uma régua de escala aqui, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Tá, então aqui a primeira escala aqui do Marco, a segunda do Paulo. Os dois possuem a mesma média, 15. Mas possuir a mesma média, 15, não significa muita coisa. Por quê? Porque só olhando para a média não dá uma dimensão das outras notas. Por exemplo, se você tirou 0 numa prova e tirou 10 na outra, a sua média aqui é 5. Mas se uma pessoa tirou 6 numa prova e 4 numa outra, a média também é 5, certo? Só que se você olhar só para a média, ele não diz nada em relação a essas duas notas. Eu não sei o que aconteceu. Por exemplo, essa primeira nota 0 aqui é péssima. A segunda nota 10 aqui é excelente. E o 5 diz que é mediano. E essa outra situação aqui, 6 e 4, esse 6 e 4, a soma aqui vai dar 10.
e a média vai dar 5. Só que esses dois camaradinhas aqui estão próximos do 5. Porém, esses dois aqui, não. O que o desvio padrão vai mostrar? Vai mostrar que, para esse cara aqui, esses dois números estão longe da média. E esses dois números aqui estão próximos da média. Então, o que significa? Que essas duas notas aqui, elas são mais regulares do que essas duas aqui, tá? O desvio padrão vai mostrar para a gente o quão essas notas estão próximo ou longe da média. Tá? Como ele mede a dispersão, então o desvio padrão ele é menor quando os números estão próximos, os dados estão próximos à média. E ele vai dar um número maior quando esses dados estiverem longe da média. Vamos analisar aqui o caso ó, do Marco. Ó, matemática, ele tem 14, português 15 e conhecimentos gerais 16. Tá vendo? Os dados estão concentrados próximos à média. Olha o que acontece com o Paulo. Matemática 8, português 19, conhecimentos gerais 18. Se você for analisar aqui as notas do Paulo, eles estão mais dispersos da média, tá? Então ele tem menos regularidade, certo? Então aqui no caso do Marco, ele é mais regular. O Paulo é menos regular, tá? Então aquela pessoa nesse caso que tem as notas mais próximos à média, ele é o mais regular. Não importa que eles tenham a mesma média, tá? Todas as notas de Marco estão próximos à média e de Paulo nem tanto. Ó, tem uma nota 8 aqui que está bem longe da média. Vamos analisar as alternativas aqui, ó. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é Marco, pois a média e a mediana são iguais? Não, não. Quem diz sobre regularidade é o desvio padrão. Marco, pois obteve o menor desvio padrão. É esse aqui, tá? Paulo, pois obteve a maior pontuação na tabela, 19 em português? Não. O desempate é na pontuação mais regular, tá? Paulo, pois obteve a maior mediana? Também não. Paulo, pois obteve o maior desvio padrão? Não, ele é o menos regular, na verdade, né? O mais regular é quem tem o menor desvio padrão, portanto, Marco, alternativa B, esse é o gabarito dessa questão, tá? Às vezes a gente esquece, né, de analisar o que é o desvio padrão. Ele mede isso, o quão os dados estão dispersos da média. Mais regular, mais próximo. Menos regular, mais longe da média, tá? Então é uma questão que não precisa nem fazer cálculo nenhum, mas uma interpretação em cima dos dados. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí da questão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu vou estar analisando e respondendo vocês aí. Beleza? Então não esqueçam aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha para fortalecer aí a gente, ok? Espero aí que você esteja bem, com saúde. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meu povo. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Até mais.